Oi, gente, bem-vindos ao Quero Jobs. Na live de hoje a gente vai conversar com a Estrela Strauss, uma multiartista que eu admiro muito. Ela é atriz, diretora, preparadora de elenco. Ela é professora também, ela se formou em Nova York, no Instituto Lee Strasberg. Ela aplica o método aqui no Brasil pelo estúdio Estrela Strauss e a gente vai poder conversar sobre a jornada dela, poder trocar ideias e estou bem animada com a conversa. Oi, Pronto, gente. Estrela! Tudo Tudo bem? bom, minha querida? Que loucura. Desculpa, eu tava aqui, mas não aparecia como live. Tá tudo bem. Às vezes o Instagram dá uns truques na gente, mas a gente dá o nosso truque e contorna também, né? Ora, pois, pronto, estamos. Estamos, né? A gente, só para explicar, a gente precisou reiniciar aqui algumas vezes para poder dar conta, mas está tudo certo agora, a gente conseguiu. Agora vamos. Agora vamos. Você tá bem? Eu tô e você? Também, dentro do possível, mas estamos bem, né? Ah, né? Ué, sim. É, né? Tem que estar. Descontando um monte de coisa, estamos bem. Tirando o que tá ruim, tá bom, né? Exatamente. Estrela, eu tava contando aqui pro pessoal, né, um pouquinho do, da tua trajetória, né, que você estudou em Nova York, Cuba, Argentina, que, enfim, você é atriz, diretora, preparadora de elenco, enfim, uma pessoa que eu admiro muito. Muito E eu obrigada. queria, de nada, eu queria falar um pouco sobre essa sua trajetória, né? Porque assim, aqui a gente tem muito a vontade de conversar com as pessoas que estão no mercado fazendo acontecer, para a gente que está começando, falar, poxa, olha que legal essa ideia, posso ir por aqui. E para não ficar parado dependendo muito, né, da dinâmica do mercado, para a gente poder fazer acontecer também e, sei lá, trocar uma ideia nessa época de pandemia, né, normalmente a gente já fica muito refém da dinâmica das coisas. Agora, então, né, como é que a gente faz sair do papel da cabeça as coisas? Então, eu queria saber, assim, primeiro, como que foi para você o início, né, dessa sua trajetória? Porque você começou com 16 anos, né, a trabalhar profissionalmente Eu comecei a e estudar com 11, mas trabalhar com 16. E aí eu queria saber, assim, como é que você chegou nisso, nessa multifaceta que você é hoje, né? E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente dessa trajetória linda. Muito obrigada. Eu comecei a estudar com 11 anos na Casa do Teatro aqui em São Paulo. E acho que hoje em dia ainda é assim, não tenho certeza. Porque a Casa do Teatro é da Lídia Cortez, né? A mesma dona e diretora do Célia Helena. E aí, na minha época, você podia entrar no Célia Helena depois dos 14 e depois de ter terminado o primeiro grau. Eu nem sei se o primeiro grau ainda chama primeiro grau hoje em dia. A oitava série, que eu acho que hoje é o nono ano. Então, você podia entrar no colegial. Eu entrei no Célia Helena, então, aos 14. Eu acho que hoje em dia ainda é assim para entrar no técnico. E aí eu fiz esse teste para o Sãos e Salvos, que era uma série na TV Cultura. A diretora era uma amiga do meu tio, aí meu tio me recomendou, porque quando procuram adolescentes, tem menos atores, né? Crianças e adolescentes. Então eu vejo isso hoje, quando alguém precisa de alguma criança, pergunta para os amigos, né? Se tem Uhum, alguém. Aí eu tive a sorte sim. do meu tio me indicar, e eu fiz essa série, que foi muito legal, foi um grande aprendizado na TV Cultura, Sãos e Salvos, dirigida pela Renata Neves e pelo Mauro Lima. Mas eu já estava estudando, então também, assim, contando a minha trajetória, mas já dando dicas, eu acho que vai estudar, vai para o mundo, se você está afim. Porque é isso, o teste. Por que meu tio me indicou? Porque eu já estudava teatro. Não é tipo, Tá, as oportunidades encontram a gente quando a gente vai para o mundo, né? tá, Aí eu fiz essa série na TV Cultura, eu tive que trancar o Série Helena, porque não dava para fazer escola, mais gravação, mais Série Helena.
Aí eu terminei o colégio no Bandeirantes, uma escola aqui de São Paulo. Também fiz teatro na escola. E aí, quando eu terminei o colégio, eu voltei para o Célia Helena e entrei na faculdade de cinema. E sendo atriz na faculdade de cinema, eu sempre atuava no curta dos colegas ou fazia a direção de atores para eles. Então, daí também já tem a semente para fazer a preparação de atores. Em Cuba, eu estudei cinema, eu estudei roteiro e direção de atores. Em Buenos Aires, eu comecei na faculdade de cinema e depois eu comecei a estudar com o grande mestre de lá, Augusto Fernandes. Para Nova York, eu já fui para estudar só atuação mesmo. Mas eu digo que todas as outras coisas que eu faço, ser preparadora, ser professora, são consequência de ser atriz. Tá. E ser atriz é uma paixão que eu comecei a perseguir com 11 anos. E os frutos visíveis começaram a aparecer nos últimos anos. Mas é isso, já faz 25 anos que eu me dedico a isso. Uau, Não tá. estou dizendo que vai levar 25 anos para as pessoas alcançarem o que elas quiserem. Eu só estou dizendo que é uma longa caminhada e que os frutos são consequências dessa caminhada. Assim. Entendi. Não sei se eu fui muito evasiva na minha resposta, perdão. Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. E me conta uma coisa, assim, nessas suas diferentes funções, né, que você diz que derivam da atuação, o que faz uma diretora e o que faz uma preparadora de elenco? Tá. A primeira peça que eu dirigi lá em Nova York, lá eu entendi que meu grande tesão é participar de um momento de verdade em cena. Então, eu posso participar desse momento sendo a atriz. Tá. Ai, ó, uma aluna querida minha aqui, Marina. Beijo pra Marina. Opa. Ela foi minha aluna na Casa do Teatro, porque depois eu fui ser professora, onde eu comecei a estudar. Mas eu posso participar desse momento de verdade sendo a atriz. Eu posso participar desse momento de verdade como preparadora, ou seja, auxiliando o ator e a atriz que estão em cena a encontrar essa verdade da cena. Posso participar sendo diretora e posso participar sendo professora. A diferença da direção e da preparação é que a direção dirige tudo, né? A direção dirige o projeto inteiro. Seja uma peça, seja um filme, seja uma série, seja uma novela, a direção está dirigindo todos os departamentos, que não são só os atores. Está dirigindo a direção de fotografia, está dirigindo a direção de arte, isso no audiovisual. Está dirigindo a cenografia, está dirigindo figurino, está dirigindo a luz, enfim, está dirigindo tudo. A preparação de atores, antigamente, até se chamava direção de atores. Nos últimos anos que começaram a chamar de preparação. Assim como também no audiovisual tem o diretor de fotografia, tem a diretora de arte, ou seja, que você dirige um fragmento daquele todo, a direção ou preparação de atores vai para aí também. Mas eu gosto mais de preparação de atores, do nome preparação, do que direção. Porque quem dirige continua sendo diretor. Mas eu, como preparadora, auxilio a direção com os atores. Então, eu entendo o que a direção quer e eu dou ferramentas para que o elenco esteja à altura do que o diretor, a diretora quer. Eu gosto de comparar com esporte, né? Eu acho que a comparar com técnico é isso. Então, a direção quer que o ator jogue em tal posição. Eu, como preparadora, vou instrumentalizar os atores para isso. Saquei, maravilhoso o exemplo. E como é que foi para você? Como é que você começou a, de fato, trabalhar com um ou outro, né? A direção, eu acho que foram nos cursos, né, que você comentou que fez. Mas, assim, para começar a trabalhar como preparadora de elenco, por exemplo, como é que foi isso? Se alguém... A coisa de trabalhar como preparadora tem dois trilhos. Um é isso, eu fiz faculdade de cinema. Então, na faculdade de cinema, sendo atriz, e como ninguém entende ator, eu acabava sempre fazendo a direção de atores dos filmes dos colegas. Porque a faculdade de cinema, ela lida muito com o backstage, por trás da câmera, né? Então... lida com tudo, mas acaba que as faculdades também têm
direção de atores como uma das matérias, mas as pessoas acabam se ligando muito mais nos aspectos Técnicos, tá. técnicos do que as pessoas, no geral, costumam ter medo de ator. Resolve tudo, entende de câmera, entende de lente, entende de luz, mas não sabe lidar com ator. Então Tá. eu fazia direção de atores dos curtas dos meus colegas, tanto na faculdade aqui em São Paulo, na FAAP, quanto na Universidade del Cine, que é a faculdade de Buenos Aires. Cuba eu fiz cursos menores, eu não fiz a faculdade inteira. Então começou assim. Aí em 2016 eu preparei o meu primeiro longa, de um grande amigo meu, com direção do Marcel Isidoro, que tinha sido meu colega na FAAP. Aí eu preparei o elenco e também atuei. Era uma produção menor, era um longa-metragem, mas era uma produção independente. Aí eu dava aula, eu dou aula desde que eu voltei a morar no Brasil em 2012. Eu dou aula da técnica que eu me formei em Nova York e também do que eu estudei com os meus professores na Argentina. Quando eu estava dando aula desde 2012, o caminho da preparação foi meio fruto das aulas. Ah, tá. E aí, um amigo meu, o Tomás Rezende, preparou a primeira temporada do Me Chama de Bruna e aí ele me indicou para a segunda temporada. Porque ele não pôde fazer, porque ele foi preparar outro projeto, e aí ele me recomendou para ser a preparadora da segunda temporada. E a partir daí eu não parei mais. Eu preparei a segunda, a terceira, a quarta temporada do Me Chama de Bruna, aí com um dos diretores, o Pedro Amorim, aí eu fiz mais 2, 3 filmes com ele, aí comecei a trabalhar com a Kéfera, aí a Kéfera me indicou para trabalhar na Globo, e aí um trabalho foi puxando o outro, até esse Entendi. ano que as filmagens pararam. Mas Não é mesmo? Entendi. Então Mas foi foi. assim, o caminho da preparação é fruto, de forma resumida, é fruto das aulas Tá. e também da trajetória da faculdade de cinema, né? Entendi. Assim, é mais. De uma certa forma, é mais uma coisa de formiguinha de manutenção, né? De relacionamentos também e de manutenção de pesquisa, talvez, né? Foi. Eu acho até que eu poderia ter começado a trabalhar com preparação antes, mas Tá. eu no começo ficava muito ofendida quando me chamavam para preparar. Por Eu quê? achava que. Eu acho uma bobagem como eu achava na época, mas eu preciso ser honesta. Eu, no começo, quando eu voltei a morar no Brasil e as pessoas começavam a me chamar para esse tipo de trabalho, eu ficava ofendida, porque eu ficava ofendida que elas não estavam me chamando para atuar. Eu queria trabalhar como atriz. Entendi. E então era como uma ofensa. Então, graças a Deus, eu faço psicanálise. E aí, graças a Deus, não, no caso, graças ao lacaniano, eu entendi que um talento não competia com o outro. Que uma Sim. habilidade não competia com a outra. E, no fim de contas, quando eu aceitei esse caminho, comecei a trabalhar como preparadora e trabalhar feliz como preparadora, foi muito louco, porque eu comecei a ter mais trabalho como atriz. Então, por causa do círculo de pessoas que eu fui conhecendo como preparadora, eu comecei a trabalhar mais como atriz. Então, desde 2016, é isso, 2019 foi um ano que eu trabalhei bastante como atriz e com diretores que eu já tinha trabalhado como preparadora. Então, hoje em dia, todas essas vertentes convivem tranquilamente em mim, inclusive uma coisa alimenta a outra. Quando eu trabalho como atriz, eu dou aula melhor, porque eu estou, né, dando aula do ponto de vista de quem está atuando. Quando eu trabalho como atriz, eu entendo melhor as dificuldades que os atores passam e, por consequência, como preparadora, consigo oferecer mais o que eles precisam, porque eu precisei eu mesma. Então, hoje em Que dia, incrível. é um círculo que tudo alimenta tudo. Que Mas é incrível. isso, no começo eu precisei trabalhar isso internamente. Porque eu queria tanto trabalhar como atriz, que quando me chamavam para trabalhar como preparadora, ao invés de ficar feliz com aquela possibilidade de trabalho, eu ficava frustrada de não estar fazendo o que eu queria fazer. E hoje em dia, eu sei que eu honestamente gosto de fazer tudo. Então, meu ideal é poder equilibrar o fluxo dos 3 trabalhos. Não é que eu gosto mais de atuar do que eu gosto de preparar. Eu gosto igual.
mas eu já me satisfiz mais como professora e como preparadora e ainda tem desejos não satisfeitos como atriz. Mas eu sei que tudo vai no seu tempo, que tá tudo certo. Que importante você trazer isso, né? Porque tem muito, sei lá, assim, né? Eu acho que principalmente para quem está no início, assim, de uma trajetória, às vezes tem muito dessa gana, né? De estar numa mira ali, mirando num lugar e às vezes a energia, as coisas estão levando para outro e a pessoa está, sei lá, se fechando um pouco para isso porque quer muito ir para aquele lugar. E que bonito você trazer isso, né? Uma coisa muito importante, eu acho, de ouvir, de estar atento, né? Para onde a energia está te puxando, para onde as Sim. oportunidades estão te puxando, né? Não, e uma coisa que eu teve uma vez em 2012, que foi no auge disso, eu estava super em crise, Uhum. eu me ajoelhei, eu juro, fiz isso. Tipo, eu me ajoelhei sozinha em casa, me ajoelhei, olhei pra cima e falei, Deus, eu já entendi que você quer que eu dê aula, mas pelo amor de Deus, me deixa atuar. E como se fosse uma negação, assim. E eu Olha, sinto que é uma coisa da gente saber olhar as coisas. A imagem que eu tenho hoje é como se fosse uma mangueira. E a água está fluindo. E se você fala, ah, não, mas eu quero que a água saia para o lado direito, e você tapa a mangueira, você tapa o fluxo inteiro. E olha quando só. você deixa a água correr para onde ela quer correr, ela corre, e aí as outras coisas começam a fluir também. Porque é quase como você falasse, ah, não, eu só quero usar esse talento, os outros não. Aí eu sinto que trava tudo. Mas na hora que você deixa uma coisa correr, as outras correm também. E tem uma coisa que eu sinto que é estar a serviço. Quando você se dispõe a estar a serviço do que o seu talento tem para oferecer para o mundo, para além do próprio desejo, uma hora a coisa começa a caminhar em direção ao próprio desejo. Não estou dizendo para ser abnegado, e não é isso. Mas é isso. Eu comecei a entender, eu estava a serviço, porque como professora e como preparadora, como meu desejo estava só em ser atriz, meu ego nunca teve ali em ser professora ou ser preparadora. Foi tipo, ah, tá bom, posso ajudar vocês aqui, mas o que eu quero mesmo é atuar. Mas Entendi. aí é isso, é um estar a serviço que começa a chamar o outro fluxo. E hoje em dia eu entendo atuar também como estar a serviço. Você não está atuando só para satisfazer o próprio ego. Uhum. E fora que, assim, pelo amor de Deus também, gente, sou maior amiga do ego, sou contra demonizar o ego, é só colocar ele no lugar certo. Mas, tipo, como atriz, a gente também está a serviço. Ser atriz, ser ator, não é só uma questão de vaidade. Você está a serviço das histórias que você Com conta. certeza. E com as histórias que você conta, você está a serviço de algo, de valores e contribuições para a melhora da vida das pessoas, para a melhora da sociedade. Então, essa coisa do estar a serviço, e que eu entendi na preparação como professora, acabou abrindo um campo energético em mim para que as coisas fluíssem melhor do que quando eu estava pegada no meu desejo de tipo, não, eu só vou fazer o que eu quero e o resto é uma grande ofensa. Que lindo. Nossa, maravilhoso isso, assim, você trazer isso. Eu acho que é libertador de muitas formas, assim, muitos níveis, de verdade. E, sei lá, te agradeço muito. Em nível Com pessoal, amor. até, assim, para mim foi muito libertador ouvir isso, de verdade. Não, e eu faço questão que é isso, eu bati cabeça há muito tempo, assim. Eu lembro de um professor lá em Nova York dizer assim, a vida é muito curta para a gente cometer todos os erros, então vamos aprender com os erros dos outros. Hoje eu falo com Olha. leveza disso e posso oferecer esse aprendizado que eu tive, mas eu levei 5 anos de depressão para entender ele. Então, assim, tomem esse aprendizado e saiam na frente. Que incrível. Que incrível. Obrigada. Com amor. E falando de Nova York, uma curiosidade, né? Para quem não sabe o que é o método Lee Strasberg, o que é o método Lee Strasberg? De forma resumidíssima, que eu poderia. Bem,
estou há quase 10 anos dando aula sobre isso, de tanto assunto que é. De forma resumidíssima, Stanislavski revolucionou a compreensão do trabalho do ator na Rússia. O trabalho do ator antes era muito mais externo e formal, e Stanislavski foi atrás de compreender o mecanismo interno do trabalho do ator e que o ator pudesse estar vivo em cena, viver em cena, ao invés de representar uma forma, que ele estivesse vivo em cena. Essa compreensão revolucionou completamente o mundo inteiro da atuação. Uhum. O Strasberg viu o Teatro de Arte de Moscou, dirigido pelo Stanislavski, ficou fascinado e seguiu desenvolvendo nos Estados Unidos os princípios do Stanislavski. Então, o método do Strasberg, a maneira que eu compreendo, porque é a maneira que eu aprendi, eu não separo o sistema Stanislavski do método do Strasberg. E de forma resumidérrima é colocar gatilhos conscientes para que o nosso inconsciente se apresente em cena. Uau. E o método, mais que nada, ele é um treinamento. Eu acho que essa é a grande maravilha e a grande novidade em relação a como costumava ser a formação brasileira, que está se transformando, mas é compreender o ator como um instrumento de si mesmo. E assim como um instrumento musical, não é tipo, aprendi a tocar, pronto, estou formado, agora vou tocar pro resto da vida. Você tem que afinar seu instrumento todos os dias. E o método do Strasberg, o que Strasberg trouxe especificamente, foi uma sequência de exercícios para treinar essas habilidades que o Stanislavski entendeu que a gente precisava. Mas como o meu grande professor, Robert Ellerman, que é professor do Instituto de Nova York, sempre repete, o método não é uma lista de dicas. O método é, junto com o sistema Stanislavski, um corpo de conhecimento. E é isso. Então, o que eu ensino são essas sequências de exercício e essa compreensão, essa lógica em que a gente não tenta performar a cena. A gente não tenta performar para quem assiste. A gente trabalha para viver em cena. Parece óbvio, mas não é. Porque Sim. é isso, a partir do momento que tem uma câmera apontada para você, a partir do momento que você está no palco, o seu corpo trava. Então, a coisa é como conseguir estar relaxado e disponível com uma câmera apontada para você, no palco, com um montão de gente olhando para você, reagindo de maneira verdadeira a estímulos imaginários. De que forma resumida é isso? Fantástico, fantástico. Já tá super claro. E nisso você incorpora, né, toda essa vivência que você teve, né, ao longo da tua trajetória e, enfim, aonde você dá aula e você tá com cursos abertos agora? Como é que tá? Para quem tiver curiosidade. Providencial a gente fazer a live hoje, porque amanhã começam os 2 últimos cursos do ano. Olha só! Exatamente, então ainda dá tempo de se inscrever. Ó, inclusive o pessoal do estúdio está aqui, acabei de ver. Estúdio Estrela Strauss, porque tem o meu Instagram pessoal, que é esse aqui, Estrela. Uhum. Aí o Estúdio Estrela Strauss é onde estão as minhas aulas. E aí os 2 últimos cursos do ano, tem um que é amanhã de manhã, das 11 a 1, 4 terças-feiras, de análise de texto, que eu recomendo muito, porque a análise de texto que eu aprendi no Strasberg mudou a minha relação com a cena. E eu ensino essas ferramentas nesse curso, que é o que eu falo, que é analisar a cena sob o ponto de vista do ator. Não é o aspecto antropológico, filosófico para a gente falar sobre a cena. Legal. É analisar a cena para a gente poder se colocar em situação, como eu vinha dizendo agora quando estava falando do método, para poder viver a cena. Analisar a cena como um fragmento de vida, para entender qual é a vida que o personagem está vivendo, para a gente se colocar nessa situação. E de noite, às terças-feiras também, começa amanhã o Self-Hack, que é o nosso curso de self-tape. Esse tem pouquíssimas vagas. O de análise de texto tem mais vaga. O de self-hack acho que tem, tipo... Bem, não vou dizer quantas tem, mas acho que tem bem poucas. Então, quem tiver afim...
que é um curso de self-tape, né? Porque essa pandemia abriu essa possibilidade, né? Já Sim, vinham vindo os testes de self-tape, sim. mas agora com a pandemia é a única maneira de fazer. Mas eu digo que por isso até que a gente chama de self-hack, não só self-tape, Ah, legal. porque além da prática de fazer a self-tape, que tem toda uma prática, é também um curso de câmera. Não, e meu namorado, que é diretor, Conrado Vidal, ele dá aula junto comigo do self-hack, e aí ele dá aula de todos os aspectos de luz, enquadramento, toda essa parte, e eu falo mais da atuação. Mas como eu venho de dentro, essa vai ser a nossa segunda turma. O self-tape, para além de fazer testes, etc., é uma oportunidade para a gente se exercer diante da câmera e se treinar. Porque é isso, essa é a grande lógica do método e a lógica que eu amo. É treinamento, não é atingir coisas, é estar em treinamento. Para estar em treinamento, para quando as oportunidades vierem, a gente já está jogando. Porque, de novo, na comparação com o esporte, imagina, você nunca lutou judô, aí vem alguém e fala, vamos pro tatame? Não vai dar certo. Não vai dar Se você certo. está lutando, você se sente muito mais tranquilo de ir pro tatame. Se você está tocando piano, você se sente muito mais tranquilo para tocar em público. E é a mesma coisa, é estar em exercício. Chegou aqui uma pergunta. Conta como seu professor te ensinou a força de suas experiências mais duras e fortes. Deixa eu ver como é de uma aluna querida, da Marina. Você está falando do Augusto, Marina? Especifica aí do que você está falando, mas se eu entendi bem, eu acho que você deve estar falando da barreira do som e afins. Olha, mais até do que o meu professor, o que eu aprendi... Ela Não, disse tá que sim. certo, do Augusto, sim. O Augusto Fernandes foi meu mestre argentino. Ele morreu, infelizmente, em dezembro de 2018, mas ele também viveu uma vida longuíssima, maravilhosa, deu aula até o último dia da vida dele, e ele foi um dos grandes mestres da atuação argentina. Eu tive a honra, o privilégio de estudar com ele entre 2008 e 2018. Estudei 10 anos com ele. Não direto, né? Porque eu ficava indo e vindo. E ele era super ligado com a tradição do Strasberg, com a tradição do Hector Studer. E o Augusto, 2 dos exercícios que eu dou nas minhas aulas são dele. E o Augusto, ele comparava a emoção humana com o avião ultrassônico, que são os aviões que ultrapassam a barreira do som. E ele dizia assim, que quando o avião tá vindo, o avião ultrassônico, e ele vê a barreira do som, se ele fica com medo e diminui a velocidade, ele choca e se quebra e dá tudo errado. O que o avião ultrassônico tem que fazer quando ele está diante da barreira do som? Ele tem que acelerar. Porque depois que ele acelera, ele atravessa e ele encontra estabilidade do outro lado. E o Augusto dizia que a emoção humana é a mesma coisa. E eu costumo dizer que o ator é o ser humano profissional. Então, que as coisas que a gente aprende para a cena, elas são super úteis para a vida também. E que é a mesma coisa, que se a gente vê como ator, mas na vida também, a gente está diante de uma grande emoção e fica com medo e arrega e diminui a velocidade, a gente sai todo machucado. O que a gente precisa fazer quando a gente vê a grande emoção? E para quem é meu aluno conhece que eu me refiro nas aulas como a barreira do som. Quando eu falo barreira do som, eu estou falando dessa grande emoção. A mesma coisa, tem que acelerar e atravessar. Porque depois que a gente atravessa, a gente encontra estabilidade de novo. Isso foi um aprendizado que esse mestre me trouxe para a cena, mas que transformou a minha vida, mesmo que eu não fosse atriz. Com certeza. Transformou a minha vida. Não ter medo de sentir. Porque essa é a grande coisa, né? Nós, atores e atrizes, somos atletas do coração. Se a gente tiver medo de sentir, é que nem médico com medo de sangue, não dá certo. Mas, para além de atores e atrizes, é muito saudável para todos os seres humanos perder o medo de sentir. Que outra frase que eu falo muito em aula é que chorar é que nem cagar. Então, assim, ter medo de chorar é tão absurdo quanto ter medo de cagar. É uma coisa que precisa sair, é uma coisa que precisa de fluxo, é uma coisa que precisa de movimento. Então, quando a gente ganha essa confiança de que
tudo bem sentir, tudo bem, inclusive, sentir fortes emoções, tudo bem chorar as nossas dores, que a gente vai continuar vivendo, a gente fica um ser humano muito mais forte e como ator e como atriz a gente é muito mais potente, né? Verdade. Chegou uma outra pergunta aqui na caixinha, no balãozinho da interrogação. Como você descobriu que você queria essa arte para sua vida? Nossa, Fácil, né? né? Olha, eu confesso que eu só vi agora, não tinha visto antes que você tinha divulgado as nossas das tripas coração, que são solos que a gente fez dirigido pelo Nelson Baskerville e a gente vai Sim. apresentar agora de novo na Satirianas, fiquem de olho. Ah, que legal. No meu solo, são solos de 15 minutos autobiográficos, mas são vários solos. A gente vai apresentar 12 nas Satirianas. O meu solo é sobre isso. O meu solo chama Mãe, Eu Sobrevivi. Sim, E verdade. a minha mãe morreu de forma trágica. Minha mãe se suicidou, se jogou da janela no dia seguinte do meu aniversário de 11 anos. Caraca. E eu comecei a estudar teatro logo na sequência, quando eu falo disso no solo. Meu pai fala que ele viu no teatro, no entusiasmo que eu tinha por estudar teatro, uma possibilidade de me tirar da dor que eu estava vivendo. Eu já queria fazer teatro, eu já estava pedindo, já fazia uns 2 anos que eu estava pedindo para minha mãe para fazer teatro. Mas eu comecei 6 meses depois que ela morreu. E eu dizia assim, quando eu tinha 11 anos, eu dizia que eu tinha 2 certezas na vida, que eu ia morrer e que eu sou atriz. Olha, bonito. Então, eu meio que não decidi ser atriz. Foi sempre muito próximo da minha identidade. Tanto por isso que eu sofria tanto, essa parte que eu falei, que eu precisei na análise. Porque eu sempre tive tanta certeza que eu sou atriz, que quando me chamavam para ser outra coisa, é como se estivessem, tipo, falando que eu era homem, enfim. Negando tua Falando que identidade, eu né? era outra coisa que não a que eu sou, assim. A minha Uhum. identidade foi muito colada com ser atriz. Nunca houve outra opção para mim. Eu até pensei em fazer faculdade, fiz faculdade de cinema, pensei em fazer faculdade de história, pensei em fazer faculdade de psicologia, mas nunca pensei em ter outra profissão. Tanto que essa tatuagem aqui tá em inglês, mas é a Nina da Gaivota do Chekhov. Sim. E tá escrito: quando eu penso na minha vocação, eu não penso. Quando eu penso na minha vocação, eu não tenho medo da vida. Isso é isso. Assim, eu sempre tive certeza que uma coisa eu sou atriz. Tudo pode cair, mas eu sou atriz. Então eu meio que não decidi, não teve tipo é isso. Sempre foi isso. Mas o fato, hoje em dia, pensando a respeito, e o meu solo eu falo disso, pensando a respeito, graças a Deus eu sou atriz, porque só sendo atriz dá para eu dar conta do tanto que eu sinto. Então, é isso. Ser atriz, isso é uma coisa que eu gostaria de oferecer também para quem está assistindo, é maior do que ter chance ou não de carreira. A gente é atriz, a gente é ator porque a gente ama. É aquilo que a Fernanda Montenegro fala naquele vídeo. Vai ser bancário, vai ser outra coisa. Não conseguiu, é porque você realmente. Uhum. Ai, agora eu perdi meu raciocínio quando tocou o telefone. Mas eu estava falando, sim, que ser ator, ser atriz, é independente das oportunidades de carreira que você vai ter. Claro que é muito legal pagar as contas com a sua vocação. É muito legal pagar as contas com o que a gente ama. Mas é anterior. Ser ator e ser atriz é sobre gostar de estar em cena. Sobre amar estar em cena. Sobre ver um sentido em estar em cena. E é isso. Estar em cena como atriz, como professora, como preparadora, a minha relação com a cena me cura das minhas feridas pessoais. Me dá a oportunidade de pensar a vida. E, claro, continuo querendo mais e mais oportunidades, continuo querendo ganhar mais e mais dinheiro com a minha vocação. Mas eu aconselho separar uma coisa da outra, não colocar a sua paixão e a sua devoção à mercê do que você recebe de volta. Tipo, faça teatro, faça toda, esteja em cena pelo amor de estar em cena. E isso por si só é suficiente para fazer a manutenção de estar em cena. Ganhar dinheiro,
ser reconhecido, ser famoso, trabalhar em X, Y tipo de projeto é consequência. Não é a razão original, assim. Eu só estou dizendo isso porque eu vejo que as pessoas falam, se eu for chamada para um trabalho, então é porque eu sou atriz. Tipo, fica colocando na mão dos outros. Se um professor disser que eu sou talentoso, então é porque eu sou ator. Não coloquem na mão dos outros a sua relação com a sua vocação, né? Perfeito. É um chamado interno. É mesmo. Maravilhoso. E voltando um pouco para o teu lado de preparação de elenco, porque eu acho que é um trabalho que ele está muito conectado, né? Como você disse, com o ser atriz, é quase como um olhar de fora, né? Da atuação, né? Eu queria saber se você vê alguma diferença em preparar um elenco para um filme, não sei se você já preparou para filme, mas para curta, né? Você disse que sim. Para curta, para longa também. Então, para filme, para novela, para série, você vê alguma diferença em termos de linguagem? E se sim, qual é essa diferença? Olha, antes da linguagem, eu vejo diferença no tamanho da produção. Tá. Então, o tamanho da produção vai determinar quanto tempo de ensaio tem. Então, obviamente, quanto mais tempo de ensaio, mais profundo o trabalho que a gente pode fazer. Quanto menos tempo de ensaio, mais superficial. Não é necessariamente ruim o superficial, mas é isso. A gente pode se aprofundar. E também, além do tamanho da produção que vai determinar o tempo de ensaio, tem o tipo de trabalho. Porque, por exemplo, novela. Novela é uma obra aberta. Novela, você não tem a trajetória completa do personagem. A série, você tem a trajetória completa daquela temporada. Então, por exemplo, Me Chama de Bruna, que eu preparei a segunda, terceira e quarta temporada. Eu sabia a curva da Bruna na segunda, e aí depois na terceira e depois na quarta. Um filme, você tem a trajetória completa. Sim. Então, é muito legal poder trabalhar com a trajetória completa. Que é o caso de um filme, que é o caso de uma peça. Mas, ao mesmo tempo, tanto a série quanto a novela, é gostoso se surpreender. Porque você se surpreende que nem público. Porque a novela você recebe um bloco de 10 capítulos, mais ou menos, para trabalhar. Aí, quando chega novo bloco, você vai lá correndo, ler, fala, nossa, olha, eu não acredito que ela vai ficar com esse cara. Nossa, isso aqui eu não estava esperando. Que legal. Tenho acompanhar, e a série, é isso, a série Me Chama de Bruna, por exemplo, eram 8 episódios por temporada. Então, você trabalha aquele universo, aí dali um ano vem a nova temporada. Olha, não esperava que fosse por caminho. Então, ao mesmo tempo, é legal poder conviver com uma personagem. Né? Então, não Me Chama de Bruna, que tem um elenco incrível em todas as temporadas, mas a título de exemplo, a personagem título, que é a Bruna, que quem faz é a Maria Bopp, foi muito legal ver a Bruna crescendo. Então, ir acompanhando essa trajetória. Então, a diferença é isso. Quanto da história a gente tem na mão na sala de ensaio. Então, inevitavelmente tem uma diferença de linguagem, mas olha, eu confesso que eu, como preparadora e como atriz, me importo menos, porque eu acho que essa diferença de linguagem passa mais pelos outros territórios, passa mais pela fotografia, passa mais por outros lugares. Para mim, é sempre entender aquilo como um fragmento de vida. Tá. Então, por exemplo, sei lá, o Eu Sou Mais Eu, que é um filme, é um longa que eu preparei e tô como atriz também. Se fosse colocar na estante da locadora, é uma comédia adolescente. Mas eu não trato com menos verdade do que, sei lá, o filme que eu estava fazendo com o Marcelo Gomes, que é um super diretor do cinema independente, com atores libaneses, enfim, que a princípio você poderia achar que aquela vida tem mais... É isso, para mim é vida. Então, é entender qual é a situação, o fragmento de vida que aqueles personagens estão vivendo. E a linguagem vai ser consequência de todo o resto. Né? Entendi.
Claro, a câmera precisa... Porque, por exemplo, vou fazer uma pequena digressão, mas vai fazer sentido. Quando eu estava estudando no Strasberg, em Nova York, eu sempre dizia, eu estou estudando atuação. Porque aqui no Brasil eu dizia, eu estudo teatro. Aí lá eu dizia, estou estudando atuação, que é anterior a ser teatro ou ser cinema. Sim. Porque é a mesma coisa, é o mesmo instrumento. Claro que tem ajustes no tamanho da expressão para a câmera e no palco. Mas o trabalho interno é o mesmo. Um professor recentemente disse que é como se fosse buracos de água. Tá. Que no palco, a mesma água sai em buracos maiores. Olha. E que diante da câmera, a mesma água sai em buracos menores. Legal. Então, é um ajuste na entrega. Tá. Mas o trabalho, o eixo do trabalho é o mesmo. Fantástico. Fantástico. E você comentou comigo que você está dirigindo uma peça online, né? Sim! E aí eu quero saber tudo. Primeiro, assim, como que é dirigir, como é que está sendo essa experiência de trabalhar remoto e quais são as dificuldades que vocês estão tendo? Quais estão sendo as boas surpresas que vocês estão tendo? Porque acho que estreia sexta-feira agora, né? Estreia sexta-feira, inclusive é por isso que eu estou enlouquecida. Uma das atrizes eu vi entrando, não sei se ela ainda está aí, a Carlinde. Mas me sim, conta, eu quero saber tudo desse processo, como se organiza para se colocar uma peça em cartaz online? Ai, é tanta coisa, eu não sei nem por onde começar a responder. Do começo. Eu estou muito ativa nesse ano. Tá. É isso. A gente entrou em quarentena, né? Em março eu estava fazendo a preparação para esse filme do Marcelo Gomes, lá em Belém. Chegou o coronavírus, voltei para São Paulo, ia das minhas aulas presencialmente. Eu imediatamente passei as minhas aulas para o online. Uhum. E uma coisa que essa pandemia me trouxe foi a oportunidade de voltar a estudar com os meus professores de Nova York, porque eles estão dando aula online. Então, eu tô lidando com estar em cena desde março online. Tanto dando as aulas, tanto como atriz nas aulas dos meus professores de Nova York. Então, assim, muito rápido eu desmistifiquei o estar em cena online. Tá. É diferente? É diferente. Mas voltando para aquela lógica que tudo é fragmento de vida, quanta vida existe também online? Sim. E aí, a Inbox Cultural, que é quem está produzindo a peça, já tinha me convidado para dar um curso de montagem no começo do ano, antes da pandemia. E aí, quando veio a pandemia, eu falei, vamos lá. E aí, a Inbox também produziu o Das Tripas Coração, que eu participei como atriz. Então, foi muito legal ter participado como atriz, com direção do Nelson Baskerville, que já era meu amigo, que já tinha sido meu professor também antes, e é muito maravilhoso. Foi muito legal ter a oportunidade de estar como atriz antes de dirigir. E eu vou te dizer que realmente se sente como estar em cartaz. Olha. Aquela coisa, hoje eu não posso, porque hoje eu tenho peça. É igualzinho, você acorda, hoje tem peça. A única diferença é que você não vai até o teatro. Entendi. No espaço, você está na sua casa. E é muito legal, porque o nosso elenco é um elenco de 12 pessoas. Metade do elenco está em São Paulo, metade do elenco está no Rio de Janeiro. Isso nunca seria possível se não fosse o online. Uhum. E é muito legal, porque tem o risco, assim, também falando num português claro, tem o cu na mão do ao vivo, sabe? Tipo, a única coisa é que é isso, você está dentro da sua casa, você não vê o público, mas é muito louco, porque tem uma troca de energia muito forte. Tanto que no Das Tripas Coração, a gente fazia uma roda de conversa depois, e a gente vai fazer também. Chama Olhei pro Buraco, e era um olho mágico, o nome da nossa peça online. A gente também vai ter conversa depois, porque parte do teatro é essa interação com o público, né? Que quando a gente está ao vivo, isso eu estou formulando agora, não tinha nem parado para formular assim. Quando a gente está ao vivo, no teatro, fisicamente, você vê a plateia enquanto você está atuando.
No online, você não vê enquanto você está atuando. Então, por isso que eu acho que essa roda de conversa no final é tão importante, porque essa troca é muito importante. Mas é muito gostoso, é muito gostosa essa sensação do ao vivo, assim. E, e essa peça que a gente estreia sexta-feira, a gente vai ficar em cartaz desse final de semana e o próximo. Em breve soltaremos o nosso material de divulgação. Venham Maravilhoso. assistir. É pague quanto puder. Então, quem não puder pagar é de graça. E quem puder pagar, toda a bilheteria da nossa peça vai ser doada para o CVV, porque é uma peça que fala de saúde mental. Então, Uau! o CVV que cuida, que tem iniciativas de prevenção ao suicídio. Então, toda a nossa verba arrecadada vai ser doada para eles. Então, quem puder pagar, pague, porque vai ser uma doação para o Com CVV. certeza. Muito importante. E eu sinto que a gente está descobrindo uma linguagem. Eu venho falando isso, assim, porque começou a pandemia, aí não, porque online não é teatro, porque teatro. Para mim, teatro é o que se pode fazer agora, sabe? O teatro sempre se adaptou à realidade do momento atual. E o momento que a gente está vivendo, o que dá para fazer é isso. E assim, eu sinto que a gente que está se atrevendo a fazer teatro online agora, e que talvez a gente chame de outra coisa depois, mas a gente que está se aventurando no escuro, a gente que está furando essa onda, no futuro vão estudar, gente. Vão falar, os primeiros passos, que nem né, no cinema, tem aqueles primeiros curtas, o curta do trem chegando na estação, e que ninguém... É isso, a gente não entende exatamente o que a gente está fazendo. A gente está fazendo, a gente vai entender depois. Sim, depois vai ter um nome, né? Exatamente, tem um nome, vai ter um estudo estético. A gente vai descobrindo enquanto faz. Sim. Uma coisa que eu percebo, tanto pelo Tripas quanto pelo Buraco, é que tem uma linguagem que inevitavelmente passa pela linguagem da internet. Tem uma coisa curta, tem uma coisa do tempo de atenção que as pessoas conseguem dedicar. Eu sinto que a linguagem da internet passa por aí. É uma mistura de teatro porque é ao vivo, mas é audiovisual porque você depende de uma câmera, seja a câmera de um celular, seja a câmera do computador. É internet porque é isso, as pessoas... Porque o teatro, as pessoas entram numa sala escura e vêm ao vivo. O cinema, as pessoas também entram numa sala escura, desligam os celulares e por 2 horas estão fechados diante da tela. Agora é isso, as pessoas estão diante da tela, mas elas estão na casa delas. Então, é uma mistura disso tudo que a gente está fazendo. E é isso, assim, quem descobre, quem se atreve, erra. Quem se atreve não vai só no que dá certo. A gente está errando e descobrindo o que funciona e o que não funciona. Mas com muito coração, com muita vontade de se comunicar, com muita vontade de falar do que nos importa agora. Então, isso é fazer teatro. E para quem está pensando, né, ou querendo pesquisar algo, o que é necessário para colocar uma peça em cartaz online? Como, sei lá, em termos práticos, o que a pessoa precisa fazer? Para, sei lá, quem não tem ideia. É mais barato do que ao vivo. Tá. Em termos práticos, ano passado eu produzi uma peça em Buenos Aires. Produzi com dinheiro meu. Eu produzi uma peça em Buenos Aires, sei lá, acho que deve ter custado R$6.000 a produção completa. E com tudo, com teatro, com assessoria de imprensa legal, com R$6.000 eu não conseguia nem a sala de teatro aqui em São Paulo. Então, assim, eu acho que tem uma coisa... Começa que com o online você não tem o custo do espaço físico do teatro. Tá. Então, é muito mais possível produzir. Mas aí tem outras dificuldades. Que textos funcionam online, né? Mas eu acho que tem uma coisa de uma tentativa e erro, que eu acho que para quem está começando, eu super incentivo a se aventurar. Porque mesmo antes do online, a gente sempre fala, produza o seu próprio trabalho. Até que a oportunidade de ser chamada para trabalhar com outras pessoas aconteça, produza o próprio trabalho. Agora, online é muito mais barato possível produzir o próprio trabalho.
Eu acho que a maior dica que eu dou, isso também é para o presencial, mas é que agora fica mais, enfim, sobre o que você quer falar. Fale sobre o que você quer falar. Tipo, identifique, use a oportunidade de estar em cena, seja presencialmente, seja online. Use a oportunidade de estar em cena para conversar com o mundo sobre os assuntos que você acha importante conversar. Legal. Que estar em cena não seja simplesmente, vou me mostrar como atriz. Nada contra, tudo certo, quero mais é que me vejam e que me chamem para ser protagonista da Netflix. Mas assim, que essa não seja a única razão para estar em cena. Que estar em cena seja uma oportunidade de conversar com a plateia. Que estar em cena seja uma oportunidade de trazer uma reflexão sobre algo que te importa. Então, minha primeira dica é identifique sobre o que você quer falar. Porque quando você fala sobre algo que tem importância, isso ganha força. Tá. Ano passado, a peça que eu fiz em Buenos Aires era sobre homofobia. É de uma autora brasileira maravilhosa, Michelle Ferreira, e aí a gente fez em espanhol. E claro, estávamos com uma assessoria de imprensa incrível, mas o alcance que a peça teve, para além da eficiência das assessoras de imprensa, é porque era um assunto que importava. Entendi. Então a gente teve falta em rádio, em jornal, a gente saiu na televisão, porque é isso, a gente estava falando de uma coisa que importa. Então, quando a gente fala de algo que importa, as portas se abrem, porque a gente não está fazendo só pra gente. Mas também cuidado, não vai ser oportunista, não é tipo, não vai surfar a onda dos outros. Tem que importar pro seu coração, tem que ser uma coisa que importa pro mundo e que você tem um depoimento para dar pro mundo sobre aquilo, né? Um depoimento honesto. Agora, o nosso caso do buraco é isso, é sobre saúde mental, me parece da maior importância falar. Com certeza, com certeza. Saúde mental. Com certeza, tô animada para ver, porque é um tema que me é muito caro. É um tema que eu gosto bastante de trabalhar e de estudar. Então, eu também. Eu quase estudei psicologia. Gosto bastante. Estaria na primeira fileira se fosse presencial, mas... Venha para a primeira fileira, tipo, e aí fique na primeira fileira da conversa. E vai ser assim, deixa eu até explicar para quem quiser assistir. A gente fala, né? Olhei pro buraco e era um olho mágico, uma peça online em 3 buracos. Porque tem 3 partes. Então, você pode assistir essas 3 partes na mesma noite. Umas 7, outras 8, outras 9. Tá. Ou você pode assistir, por exemplo, um buraco na sexta, outro no sábado, outro no domingo. E aí, no fim dos 3 buracos, tem uma conversa. Então, caso você assista só o primeiro buraco, volta mais tarde para a nossa conversa. Enfim. Não, eu acho que o online, parte da linguagem do online está sendo descobrir essas coisas, porque nem o tripas eram tripas, aqui são buracos em partes que se costuram. Enfim, isso faz parte da investigação de linguagem. É que tem um pouco disso, né? Do on demand, né? Da pessoa ver quando quer, quando pode. Acho que é verdade. Faz sentido, né? Não tinha parado para pensar nisso. É verdade. Acho que passa por aí também. Legal. Super interessante. Estrela, a gente tem 5 minutos antes que nos derrubem. Eu já quero te agradecer demais por ter aceito o convite, por ter participado, porque já te admirava antes, agora tenho nem palavra. Muito obrigada. Isso é incrível. E eu queria saber se eu quero abrir o espaço para você, caso tenha algo que você queira aprofundar, se tem alguma coisa que você não comentou, que você quer comentar, falar. O espaço é teu. Muito obrigada, não, já é isso, falei dos cursos que começam amanhã, entrem no @Estúdio Estrela Strauss, cliquem no link da bio para ter mais informações e se inscrever. Corram, porque é isso, começam amanhã os 2 últimos do ano. Eu, a princípio, quero ficar janeiro de férias, então acho que em janeiro não vai ter curso. Venham ver o buraco, vamos divulgar através, principalmente, né, das redes dos atores, do meu e da Inbox. A gente também, sexta-feira agora, né? É sexta-feira agora. Essa sexta, então é sexta, sábado, domingo dessa semana, sexta, sábado, domingo da semana que vem. No outro final de semana tem as Satirianas.
E aí eu vou estar com o meu solo, Mãe, Eu Sobrevivi, dentro das Tripas Coração. E vou estar também na leitura de uma amiga minha, da Drica Neri, com uma peça também. Ai, tem um título longo, eu ainda não guardei o título, mas acho que é Quando os Relógios Param. Vou divulgar tudo pelo meu Instagram. Maravilha, a gente replica por aqui. Ai, muito obrigada, agradeço. Eu acho que é isso que eu tinha para contar, já falei. Enfim, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Maravilha, Estrela. Só te agradeço demais mesmo. Muito, muito obrigada. Foi uma conversa deliciosa. Amei te conhecer mais de pertinho. E obrigada 1000 vezes. Muito obrigada e muito prazer. Também. Um beijo enorme. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Se você gostou da entrevista, curta e compartilhe para que mais pessoas possam assistir. Toda semana tem entrevista inédita aqui e nas plataformas digitais. É só procurar @programa Quero Jobs, tudo junto. Até a próxima semana!